Agora falando sobre uma situação preocupante. O estado do Piauí viu um aumento de 30% dos pedidos de medidas protetivas por parte das mulheres contra companheiros ou cônjuges neste primeiro semestre do ano de 2021. Sobre o assunto eu converso agora ao vivo aqui em nossos estúdios com a juíza Keila Ranieri, que está à frente da Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça do estado do Piauí. Doutora Keila, muito boa tarde para a senhora, seja muito bem-vinda, tudo bem? Boa tarde, Lívio. Coisa boa lhe receber. Bom, quero começar lhe perguntando, doutora, essas medidas, esse aumento de 30% foi registrado particularmente em alguma cidade do estado do Piauí ou foi no estado como um todo? Não, na verdade, esses 30%, ele é analisado o número global do estado do Piauí. Ok. Então, o aumento ele foi notado considerando todas as comarcas. Estado como um todo. Exato. Mas nós temos algum município que realmente chamou mais a atenção do Tribunal de Justiça? Teresina sempre chama mais atenção, né? Mas nós temos também a maior concentração populacional aqui no nosso município, então realmente é o juizado que tem maior demanda e os maiores pedidos de medida protetiva. Eu entendo. Então, mas em relação a esse aumento, a gente precisa analisar com calma. Então, todos os números nós analisamos, até para visualizar a questão de gerenciamento, apoio aos magistrados e servidores no manuseio desses processos. Mas nós, olhando esses números, nós observamos que o aumento dos pedidos de medida protetiva, ele vem crescendo. Então, esse aumento ele vem se apresentando. Já é uma constante, né? Já é uma constante. Então, quando nós olhamos os números de 2018 para cá, sempre existe um aumento de um ano para o outro. No início da pandemia, existiu muita subnotificação. Então, as instituições estavam se adequando, né, à questão do isolamento social. Então, realmente existe uma subnotificação e depois que esse período passou, né, as mulheres voltaram, né, a ingressar com esses pedidos, né? O tribunal também fez campanhas, divulgando os números de acesso das unidades, né? Então, tanto aqui com as redes sociais do tribunal, no site, as outras comarcas também. Então, todos os colegas, os magistrados e magistradas também fizeram nessa divulgação. E aí o número voltou a subir. E, como vinha acontecendo nos anos anteriores, aumentou um pouco em relação ao ano passado, de uma forma global. Então, né? de certa forma, nós lançando um olhar mais criterioso sobre esse aumento de 30%, estamos diante de uma conquista, porque a nossa população está mais consciente, está vendo situações de violência e, de certa forma, já está se antecipando e denunciando, doutora, seria isso? Isso. As mulheres estão mais seguras. Que bom, isso é bom. Então, isso mostra que elas estão procurando, estão mais cientes que existe essa ferramenta para lhe proteger. Existe uma resposta do Poder Judiciário, então elas vão porque vai existir essa resposta. Então, aumentou o número de medidas pleiteadas, aumentaram os números de decisões também, porque aumentou o pedido. Então, quando elas notam que existe essa resposta é rápida, então os juízes têm 48 horas para decidir, mas em 24, em média, já decidem. Então, isso dá força e segurança para essas mulheres, para que elas não tenham medo e realmente solicitem essa proteção. Coisa boa. Olhando para essa questão das medidas de proteção judicial, doutora, dá para centrar em algumas características principais? Elas ainda são geralmente contra o cônjuge, contra o companheiro, violência física, psicológica. Como é que vocês realmente observam as características que envolvem esses pedidos de medida judicial? Em geral, elas acontecem em face do companheiro, do esposo ou ex-cônjuge, né? Ex-convivente. Então, em geral, são essas medidas. Mas também acontece em relação a um filho, a algum parente que resida também, né? Às vezes, questões que são motivadas por uso de drogas, né? Ou outras questões dessa natureza. Mas, em geral, realmente é a questão que envolve os ex-companheiros, ex-maridos ou os atuais, né? Porque a medida protetiva, ela visa, em especial, afastar esse agressor da proximidade da pessoa ofendida, né? Da mulher ofendida. Então, normalmente, as medidas que são solicitadas são nesses termos. Eu sei. Doutor, então, de certa forma, nós podemos até avaliar que a pandemia do novo coronavírus ajudou no processo de conscientização da nossa sociedade no combate à violência contra a mulher? Sim, até porque muitas campanhas foram feitas, né? Isso é positivo, então, né? Isso é muito positivo. A campanha Sinal Vermelho, por exemplo, que foi... A da mão, no caso, isso, né? Das exatamente, que foi uma iniciativa do CNJ junto com a Associação dos Magistrados Brasileiros, que também foi abraçada por todas as instituições. Então, hoje, inclusive, já foi oficializada como lei. Nossa, então, é algo que foi muito divulgado.
Com a pandemia, o uso das redes sociais foram intensificadas, né? Então as mídias sociais foram intensificadas e isso favoreceu também esse encorajamento das mulheres a pleitearem essa segurança. Eu entendo. Doutora, mais do que a concessão das medidas judiciais de proteção para as mulheres que estão em um contexto de violência, eu gostaria de lhe perguntar como se dá o monitoramento para saber se realmente essas medidas estão sendo cumpridas na prática. O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí está organizado como na tentativa de garantir um acompanhamento mais eficiente para as nossas mulheres? Esse trabalho de proteção à mulher, ele não é feito de forma isolada. Então, as instituições trabalham em rede. Então, o Tribunal de Justiça, tem o Ministério Público, a Defensoria Pública, as polícias, civil, militar. Então, é necessário essa integração. Que bom. Então, esse trabalho é conjunto, essa rede ela sempre está reunida, então debatendo dificuldades, o que é que pode ser melhorado, né, conversando, dialogando, firmando termos de parceria, como aqui, por exemplo, nós temos a Patrulha Maria da Penha. Sim. Então, nós estamos em contato para que o juiz conte com esses outros braços, né? Então, ele é um conjunto. Então, o Ministério Público solicita, a Defensoria Pública solicita, o advogado, né? Ali tem pleiteia, tem o trabalho da polícia também, porque a mulher também procura ali na delegacia e encaminhar da medida protetiva também. Então, existe todo esse conjunto, tanto quando vai entrar no Poder Judiciário aquele pleito, como na saída, né? Claro. Então, é encaminhado para a polícia para acompanhar. Então, a mulher, quando existe um descumprimento, já sabe a quem procurar, a patrulha aqui em Teresina, ou o núcleo da Defensoria Pública. Então, o que os números têm mostrado é que essas medidas protetivas surgem efeito. E essa foi a grande sacada da Lei Maria da Penha, né? Então, o importante é que as mulheres conheçam, né, que existem essas ferramentas de proteção, que a sociedade como um todo também conheça, porque às vezes tem alguém que precisa de um apoio, um encorajamento no momento difícil. Às vezes um vizinho escuta, pode chamar a polícia. Então, aquele ditado de briga de marido e mulher não se mexe a colher, já não existe mais, né? Então, isso também favoreceu, né, esse número. Então, que esse número, ele não deixa de assustar. Então, se existem mais mulheres pleiteando, mostra que existem as agressões. Então, nós precisamos parar um pouco de olhar só os números das medidas para dizer por que está acontecendo. Não era nem para chegar no judiciário. A origem do problema. A origem. Então, essa cultura mesmo que a nossa sociedade carrega, de que o homem é dono da mulher, se a mulher decide, vou sair dessa relação que não está me fazendo bem. O que é que a gente vê? Perseguições, morte, né? Às vezes as mulheres perdem a vida no momento que decidem sair de uma situação abusiva. Então, nós como sociedade precisamos dar esse olhar e desconstruir naquela brincadeirinha que está ali com os amigos, de bar, né? Ali é que mora também o nascedouro dessa visão, né, de olhar a mulher como objeto. Então, desconstruir isso é necessário para que esses números realmente diminuam. A gente espera que eles diminuam, porque não existirá mais no futuro esse tipo de agressão. É o que a gente espera e sonha, né? Doutora Keila, muito obrigado pela sua participação, mas só para encerrar a nossa entrevista de fato nesta terça-feira, eu gostaria de dividir minha última pergunta para a senhora em 2 momentos. Em primeiro lugar, o que a senhora diz para as mulheres que nos escutam neste exato momento, que assistindo ao Dia TV, estão em alguma situação de violência? Que tipo de encorajamento nós precisamos passar para essa nossa telespectadora e também para os possíveis agressores? Vamos dividir a sua resposta em 2 momentos. O que a senhora diz para as mulheres, mas também para os agressores? O que eu digo para as mulheres é que elas se amem mais. Se amem, que existe uma vida toda pela frente e que procurem apoio. Nós temos núcleos, às vezes um amigo ou uma amiga, para dar um apoio e às vezes a coragem necessária para se livrar desse relacionamento abusivo. Então, existe vida após o relacionamento. Existe proteção também do Poder Judiciário, de todas as instituições. Então, procure apoio e que você tem como existe também uma vida livre, uma vida de paz e uma vida de crescimento. E para você que é homem, visualize também que existem também outras possibilidades. O relacionamento, é claro que quando a gente casa, a gente se aproxima, a gente sonha que vai dar certo, que vai ser igual o conto de fadas, sim, né? Vão ser felizes para sempre. Mas às vezes não dá. E tudo bem assim. É isso mesmo que acontece.
Então, cada um tem direito de viver sua vida com independência, com paz, trabalhando e seguindo. Então, se não deu certo o relacionamento, vá seguir seu caminho, procure olhar para o futuro de uma forma independente, né? Então, a violência ela precisa acabar. E a gente precisa plantar amor nos nossos corações, plantar sementes de paz. Eu acho que é isso que nós precisamos. Doutora Keila, muito obrigado pela sua participação, uma excelente tarde para a senhora. E é claro, nos encontramos mais vezes aqui na Dia TV, as portas estão sempre abertas, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade. Boa tarde a todos. Boa tarde, obrigado.